Oi, gente! Hoje eu tô aqui para mostrar umas suculentas, as minhas preferências, né? Eu gosto tem suculentas que eu gosto de cultivar ela, eu gosto do formato dela em sol filtrado, e tem suculentas que eu gosto do formato em sol pleno. Para quem não me conhece, eu sou a Lídia, aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal, e eu estou começando aqui com essa Fantôme que tá no super sol pleno. Olha como que ela tá com a folha bem amarelada, assim, ela está bem no sol mesmo. E esse é o tipo, é o formato e a cor que eu amo na Fantôme. Ela no sol, assim, bem forte, é que ela pega sol o dia inteiro. E por isso, então, que ela fica com essa coloração aí bem amarela mesmo. Só que não é um amarelo de doença, é um amarelo saudável e ela tá bem durinha, bem forte, ela fica bem fluorescente e eu acho ela assim maravilhosa. A outra que eu descobri há pouco tempo que fica maravilhosa no sol pleno é esta orelha de burra, Gastone Bonnieri. Eu cultivava ela assim no sol filtrado, mas quando eu descobri que ela pega essa cor, eu preferi esta cor. E ela fica com esse meio aí pruinado, eu acho que fica muito lindo ela cultivada aí ao sol pleníssimo, porque ela acentua mais essas manchinhas, e ela cultivada no sol filtrado, ela não fica com essas pintas assim muito aparentes. E aqui você pode ver, essa tá no meu varal que colore as plantas, onde pega o sol o dia inteiro, e você pode ver como que é. E aí ela fica com essas pontinhas, as mudinhas bem cheias de pruína, fica um charme. Tô achando maravilhosa essa planta nesta cor aqui, cultivada em sol pleno. A outra que eu prefiro em sol pleníssimo é a orelha de elefante, a Kalanchoe tissiflora. Gente, muita gente achou que essa planta tá colorida por aplicativo. Não é. Quem tem dela sabe que ela fica essa cor mesmo. E eu só tenho essa que fica em cima da laje, de uma laje da escada. A outra também é esta capitela, né? A capitela fica verdinha. Eu gosto muito do verde, mas na capitela eu gosto ela mais ao sol pleníssimo, para ela ficar com essa cor aí bem avermelhada mesmo. Ela, além dela ficar muito avermelhada, ela fica com as folhas menores quando cultivada com muito sol, e por isso que eu gosto dela assim. Outra que você não vai concordar comigo, esse sedum obeso, eu gosto dele assim, no sol pleno, mas essa do meio, que é a Letícia, eu não gosto dela no sol pleno. A Letícia, eu gosto eu gosto dela no sol filtrado, mas para frente eu vou mostrar para vocês o tipo que eu gosto, porque eu acho que ela fica com uma aparência mais saudável. Assim, é bonita, mas eu não gosto tanto. Outra também que você não vai concordar comigo, mas apesar de muito lindo, é o Sedum Trelezé. Ele está aqui no sol pleno, ele fica parecendo uma pedra, gente. É tão duro que ele fica aqui. Tem até preocupação de pegar cochonilha, porque não tem nem como combater, de tão é, compacto que tá. Mas eu prefiro ele no sol filtrado, gente. Porque o verde dele no sol filtrado é o verde que mais me chama atenção. Mas assim, ele é muito bonito. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão preferir nesse formato em sol pleno, mas eu prefiro neste formato aqui, porque ele fica com esse miolinho um pouco amarelado e um verde assim, um verde bem vivo, assim, dá uma sensação mais de vida, sabe? De vida nas folhas. Então, por isso eu gosto dele nesse tom mais verde, um verde, às vezes ele fica um verde azulado e ele fica mais esticadinho, o jeito que eu acho lindo. O rubro Ticton, apesar que eu amo verde dessa cor, esse verde brilhante, mas o rubro Ticton eu já prefiro ele na cor cultivado no sol pleno, que é esse aqui, que é essa minha cuia também, que é única. É apenas esse local que eu tenho que faz com que ele fica assim vermelho, que é o meu varal, já mostrei para vocês. Outra também, que essa aqui está cultivada no sol filtrado, que é a Kalanchoe Vivian. Você vai ver a diferença. Eu prefiro ela no sol pleníssimo, porque ela não cresce muito e
e ela também fica com a cor vermelha. Pode comparar aí as duas. Olha, aqui ela está no sol pleno, a primeira eu mostrei era no sol filtrado. Gente, quando eu estou falando sol filtrado, eu estou falando sol o dia inteiro com sombrite. Eu não estou falando de de sombra, entendeu? Eu estou falando de sol filtrado, sol que a gente diminui ele ali com sombrite. A colher de cobre também, eu prefiro ela no sol pleno e não no sol filtrado, porque aí ela fica com essas folhas de cima, né, da guia dela, bem cobre mesmo. Chega a ficar vermelho, um vermelho laranja. E isso que eu acho que é o charme da colher de cobre. São essas folhas que parece, eu já falei sobre isso, parece até flor. A outra que eu não gosto, aquela está no sol pleno, eu não gosto dessa forma, que é a Milky Way. Ela fica laranja com a pruína por cima. Eu gosto dela desta forma, no sol filtrado, que ela fica rosa com a pruína por cima. Então, assim, esse é o formato que eu mais gosto da Milky Way. Além de tudo, ela fica bem mais abertinha quando está no sol filtrado. A outra também é a Black Prince. Eu não gosto da Black Prince assim, cultivada em sol pleno, porque ela fica um tom bem achocolatado. Eu prefiro ela no tom mais preto, assim, com esse miolo bem verdinho. Então aqui ela está cultivada no sol filtrado e ela fica com essa cor. Essa não tá tão bonita, mas quando ela está maior, ela fica com esse miolo bem verdinho e as folhas ao redor bem pretinho. Esse aqui é o sedum bronze, ele está cultivado em sol filtrado, mas no caso aqui está filtrado por árvore, o pé de goiaba, mas eu não gosto do sedum bronze no sol filtrado. Eu gosto do sedum bronze quando ele é cultivado ao sol pleníssimo, para que ele fica com esta cor aqui bem alaranjada. E ele, quando ele está mais à meia sombra, sol filtrado, ele fica mais bronze, aqui ele fica bem alaranjado mesmo. E é uma cor que eu acho maravilhosa, esse formato dele aí do sol pleno. Por isso que eu prefiro ele assim. Esse McDougall, eu prefiro ele assim, cultivado no sol filtrado. Não tão na sombra, porque ele estiola, né? Mas no sol, quando é sol bem da manhã, ou então sol filtrado. Aqui eu tenho um exemplo dele aqui que estava cultivado ao sol pleno, eu retirei, mas se vocês podem ver que as folhinhas ficam um pouquinho juntinhas. E quando é cultivado no sol filtrado, ele fica com tom azulado e fica mais bonito. Na minha opinião, gente. A Letícia, como eu falei, eu gosto da Letícia neste tom. Aqui ela já começou a pegar sol, já tá ficando um pouquinho mudando as pontinhas, mas eu prefiro ela naquele verde bem brilhante, bem verdinho, com aparência de bem saudável, com a característica de flor de planta de plástico, mas eu acho maravilhoso aquele verde dela, né? É que ela tava, agora mudou um pouquinho, mas é uma planta que eu prefiro ela cultivada em sol filtrado, ou então o sol da manhã, né? O sol que bate ali até por volta de 11 horas e pronto, e depois para. Aqui ela já está mais no sol pleno, podem ver que ela fica com esses pontos vermelhos, e dá uma sensação que a planta está doente, não sei, eu penso assim, por isso que eu gosto dela mais verdinha. A outra suculenta que eu gosto dela no sol filtrado é a Lovely Rose. Gente, eu já experimentei, plantei ela no sol pleno. Ela fica muito fechada e um tom mais amarelado. E eu gosto dela na cor mais azulada e mais abertinha. Diferente da Fantôme, né? Que elas são parentes. Eu gosto da Fantôme em sol pleno. E Lovely Rose eu gosto dela no sol filtrado ou no sol da manhã, um sol mais fraco. Outra suculenta que precisa ser cultivada em sol filtrado para ela ficar mais saudável, que é a Crassus orbicularis. E eu também prefiro ela nesse tom verde, porque em sol pleno ela fica avermelhada. A Fred Ives. Gente, a Fred Ives também vocês não vão concordar comigo. Essa está cultivada no sol filtrado. Eu prefiro ela sim em sol filtrado do que em sol pleno. No sol pleno, ela fica com tom mais alaranjado, que é o que você vai ver aqui, ó. Muita gente prefere assim, ela fica com a roseta menor, mas eu prefiro em sol filtrado para ela ficar bem enorme e o verde dela fica mais azulado. Então, essa cor laranja me dá a sensação também que a planta está ficando doente
por isso eu não gosto da Fred Ives, assim. Aqui está mais um exemplo de McDougall no sol pleno, que eu falei para vocês que eu não gosto tanto. Aqui tá bem bonito, mas eu prefiro a roseta maior e mais aberta. Vocês podem ver que ele tá ficando com a cor bem avermelhada aqui, ó, tipo aquela parente mais rica dele, que é a jadeíta, né? Ele tá muito lindo aqui, bem forte, saudável, mas a minha preferência é no sol filtrado. Outra que eu não gosto no sol pleno, tá? Que esse é um exemplo de sol pleno, é a Chaviana. A Chaviana eu gosto dela no verde azulado e aqui no sol pleno ela fica com essas beiradas mais rosada e eu não acho tão bonito. Mas esta aqui eu acho ela maravilhosa em sol pleno porque ela enche muito, é a Quevera querência. Ela fica com as rosetas assim bem fechadinha, bem rosada. Então essa aqui eu prefiro ela bem no sol pleno, porque ela fica como se fossem uns cachinhos bem durinhos, e no sol filtrado ela fica mais esticada, umas folhas mais afastadas da outra, e aí perde um pouco esse formato de rosetinha, que é o charme da Echeveria querência, né? É a menor Echeveria do mundo e ela é um charme à parte. Eu acho ela maravilhosa, principalmente quando ela está assim pendente, ó, que ela fica se a cascata, um pendente que não é tão pendente, né? Não vai muito longe e fica assim maravilhosamente linda. A outra também é a parente do McDougall, né? A jadeíta. Eu gosto dela assim, só filtrado. E vocês podem ver que ela não precisa de sol pleno para ficar coloridinha assim. Ela está debaixo de um sombrite e ela fica com essas bordas assim, toda rosinha, avermelhada. E o meio, esse verde claro que fica maravilhoso. Cultivada ao sol pleno, ela seca muito as folhas de baixo e fecha as rosetinhas assim como o McDougall. Então, eu prefiro assim em sol filtrado. Outra suculenta é o senécio azul. Esse aqui é aquele da folha mais fininha. Já me perguntaram se pode ser cultivado ao sol pleno. Pode sim, sendo adaptado. Porém, eu acho ele mais bonito assim, porque o tom azul dele fica mais lindo. E quando é cultivado ao sol pleno, ele fica um pouco amarelado. A outra que eu gosto dela assim, bem no sol filtrado, é a glauca. A glauca pode ser cultivada em sol pleno, eu não gosto muito porque ela fecha as folhas e ela também fica muito folha seca. Aqui ela já ainda tá com o sol mais forte um pouquinho, mas eu gosto dela naquele tom bem azulado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.